Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Cauê Silva, estou aqui para falar sobre um gênero musical muito importante do nosso Brasil, que é dançante, assim como todos os outros que são dançantes, e que anima qualquer festa, assim como todos os outros que são dançantes. É claro, vamos falar sobre o forró, sobre a história do nosso ilustríssimo forró. Então, entrando na história do forró, o forró ele é um ritmo nordestino. Todo mundo aqui já está careca de saber que é um ritmo nordestino, né? Então, não precisa nem eu perguntar. E por ser uma dança típica do Nordeste, trata-se de um ritmo contagiante, que contagia muita gente, qualquer pessoa. E que tem a referência em termos de festas, e se refere a festas, né, não é? Com toda a sinceridade, onde pessoas dançam, tocam e se divertem, considerando normalmente, como vocês estão vendo no slide. E existem muitos ritmos que compõem, mas antes eu quero falar de um ponto importante, antes de entrar nos ritmos que compõem, que ele é capaz de animar qualquer festa, é capaz de fazer bem para a saúde a ponto de queimar 200 calorias por hora. E por fazer bem para a saúde, e por fortalecer músculos dos glúteos, das pernas e de todo o corpo, sendo uma academia viva. Mas não é toda a festa que a gente vai usar esses termos, né? E não é todo o gênero musical que a gente vai usar essas mesmas informações, né? Que isso fique bem claro. Então, já entrando nos ritmos que compõem, eu digo, existem muitos ritmos que compõem, os quais são xote, chachado, coco, baião, vaneirão, arrastapé, quadrilha, rojão e muitos outros. E com o tempo, e hoje em dia, nos dias atuais, ele foi se enquadrando na categoria de gênero musical, mas não deixa de ser uma dança nordestina. Entendeu? Tá tudo claro para vocês? Então, sem mais delongas, e bora para a etimologia da palavra. O que significa a palavra forró? O que vem na mente de vocês, jovens, crianças, adolescentes e adultos, ser humano, indivíduo de modo geral, do que vem a ser o significado da palavra forró em termos de etimologia? O que significa para todos vocês a palavra forró? Pois eu vou falar. O negócio é o seguinte, vinha num processo imigratório da Inglaterra para o Brasil muitos ingleses, e justamente a partir do final do século XIX, quando termina o segundo reinado de Pedro II, quando
se trata de uma época que foram construídas ferrovias pelo Brasil, eles colocaram uma placa numa festa que eles estavam organizando, que era aberta simplesmente a toda a população do Nordeste, sem exclusão, sem nada que impede de participar, apenas para todos eles, em que os ingleses colocavam lá, escrito lá em inglês, for all, para todos. Então acredita-se que na primeira versão os estudiosos podem dizer que na primeira versão foi aí, que vem daí da palavra for all, lá dos imigrantes ingleses do final do século XIX. A segunda é parecida com a primeira. E se trata de soldados norte-americanos durante a Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45. Em que aí a gente já estava vivendo o governo Vargas no Brasil, em que o Brasil chega a participar da Segunda Guerra. Então, essa segunda versão vem dos soldados norte-americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Que também faziam festas para essas populações. Foi claro? A terceira, que acredito eu, que chama a atenção de muitos estudiosos, de muitos curiosos, inclusive chama a minha atenção. Pois eu tenho liberdade para falar, eu vou falar. Eu vou falar. Se trata da terceira versão, que diz que forró significa festa para ralé, algazarra, é bagunça, é tudo que deixa a paciência de qualquer um que gosta de tudo sério, na mais perfeita ordem, assim, de um jeito que vocês não imaginam. Mas ele é um gênero musical que se a gente for pegar lá no passado, até o dia de hoje também, com alguns artistas, tem em suas letras denúncia às mazelas sociais que a região Nordeste vem sofrendo, né? Porque a região Nordeste é a região esquecida pelo governo. Vamos combinar. Vamos combinar, né? Não vamos fazer vista grossa. Nordeste é região esquecida. E creio eu que essa denúncia às mazelas tem o seu papel de destaque, né, na sociedade, não só nordestina, mas brasileira como um todo. Então, vamos para os tipos de forró.
vamos para os tipos de forró. Vamos conhecer cada um deles, que são tipos de forró que surgem em determinados períodos e que é o que caracteriza este gênero numa cronologia envolvendo temporadas. Então, bora começar por uma que é o queridinho do nordestino raiz. Siga meus bois. Então, os tipos de forró são o pé de serra, o universitário e o eletrônico. Vamos começar pelo pé de serra. O pé de serra é aquele forró que surge nos anos 40. Ainda no ano que a gente estava vivendo situações conturbadas. A gente estava vivendo o governo Vargas lá, no finalzinho. Inclusive, quando o Luiz Gonzaga compõe Respeita Januário, ele diz assim, esse negócio de matar gente no sertão já foi trabalho mais maneiro, menos para eu quis matar um homem, eu me lasquei. Levei uma surra tão danada, uma surra caprichada pro meu pai e minha mãe, que eu arribei de casa. Aí falou dos 18 anos incompletos. Realmente 18 anos incompletos. Aí falou 1930. Já me vem na cabeça. Governo Vargas, Revolução de 30, golpe de Estado. Não esqueça disso. Então, meus queridos, essa música do Respeito a Januário, ela marca a trajetória do Rei do Baião, quando ele sai da casa do pai e vai viver a vida dele da forma que ele gosta, da forma que ele quer. Sem o pai dele para dizer não faz isso, não faz aquilo. Sem o pai dele para ficar controlando ele. Vamos combinar. Então, surge lá nos anos 40. O governo Vargas já estava terminando. O Estado Novo já existiu a partir daí. O Estado Novo foi 37 a 45. Foi 37 a 45. Que é a instauração da ditadura varguista. A propaganda era enaltecida, então, desde aí a propaganda é a alma do negócio. Então, o pé de serra ele surge nesta década. E tinha artistas como Luiz Gonzaga, Delmário Coelho. Delmário Coelho, embora ele cante outros tipos de forró, né? Mas Genival Lacerda, Jackson do Pandeiro, Dominguinhos, Flávio José e muitos outros da vertente pé de serra. Mas a sua dança que compõe é o shot baião chachado. E não é à toa que o nosso Gonzagão, seu Lula, é o rei do baião. Com aquela sanfona branca, aquele chapéu de couro. Então é isso. Eu posso afirmar mais uma característica para a gente passar para o forró universitário e sim encerrar com forró eletrônico, chave de ouro. Eu vou falar
o Pé de Serra denuncia as mazelas sociais do Nordeste. E também fala do cotidiano nordestino, da galera do Agreste e do Sertão. Olha lá, Agreste e Sertão. E não Zona da Mata. Que mazelas são essas? A seca, a fome, a miséria. Isso tudo Graciliano Ramos vai falar lá no Vida e Ser. A questão imigratória também é retratada no Forró Pé de Serra. A questão do cangaço também é retratado. O movimento do cangaço foi um movimento lá da República Velha, foi de 89 do século XIX até 1930. Uma vez que o Vargas aí dá um golpe de Estado e assume o governo, conhecido como Revolução de 30. Mas aí, Vargas, até onde eu estudei, ele ajuda trabalhador da cidade, o trabalhador do campo era esquecido no governo Vargas. Então, Luiz Gonzaga, assim como outros artistas, vai falar do cotidiano nordestino, das mazelas, das situações, problemas que enfrentam. A questão da seca, da ausência de chuvas. Embora chova, né? Porque o Nordeste está dentro de um clima semiárido, né? E o tipo de chuva é chuvas orográficas. Não vou entrar na geografia agora. Mas é isso. O Forró Pé de Serra foi o movimento do forró que teve seu surgimento no sertão e no agreste, onde as pessoas dançavam em chãos de barro, chão batido. É. Então, eu posso afirmar que o Pé de Serra ele abre o forró. E depois de um tempo é reconhecido em todo o Brasil. Porque o forró ele é um gênero musical rural. É rural. Doa quem doer é um estilo musical rural. Que ganha os centros urbanos mais à frente. Que ganha respeito de todos nós. E que no São João, nas festas juninas, é o mais idolatrado. E embora em algumas regiões muitos fazem forró na época do forró, na época de São João, enquanto outras regiões, até mesmo o Nordeste, faz forró a qualquer hora, fora de época, a qualquer hora. Então, quando surgiu o forró Pé de Serra, nos anos 40,
O Nordeste estava enfrentando a pior seca da história. Inclusive no século XIX já tinha a pior seca da história. E não é à toa que o governo do Nordeste apoiou o pessoal a migrar, melhor dizendo, para outras regiões, saindo daquela região vamos supor, do sertão e do agreste, principalmente do sertão, que o povo chamava de curral, em que os estudiosos voltados para a cultura nordestina vai dizer que eram os campos de concentração. Então, eles foram libertados do curral, que é o campo de concentração. Isso a Raquel de Queiroz vai dizer, para outras regiões. E o governo apoiou tudo isso. Uns foram para o norte, outros foram para o sudeste, entre outras regiões, para trabalharem em busca de condições melhores, né? Aqui no norte, eles vieram para trabalhar na estrada de ferro, na construção da estrada de ferro. E essas músicas vêm para deixar claro esse sofrimento que o povo nordestino vem enfrentando, né? Porque se a vida da gente enquanto nortista aqui já não é fácil imaginar deles, aqui pelo menos chove. Pois bem, vamos para o forró universitário. O forró universitário, ele bebe na fonte do forró pé de serra, ele sofre influência do forró pé de serra. Só que a gente diz que é um forró pé de serra melhorado, é um forró pé de serra mais moderno, que ele pega danças como shot e baião e o chachado. O chachado é menos comum, mas eles pegam principalmente shot e baião. Aí aqui, esse tipo de forró ele vai ter a presença de artistas universitários de São Paulo e Rio Grande do Sul, que procuram fazer o forró de uma forma mais diferenciada, mais preservando as tradições do Nordeste. Sendo que aqui eles vão incorporar gêneros como samba, rock and roll, funk. Mas dentro do forró. É o que eu digo, dentro do forró. Então, eu posso afirmar que vieram artistas como Fala Mansa, Forró Sacana, Arrastapé e muitos outros da vertente do forró universitário. Aqui o forró ele já começa a invadir as cidades, os centros urbanos, a área urbana. Aqui ele começa a quebrar um pouco daquela característica rural, sendo que é rural. Isso na década de 80. Então, se os instrumentos no pé de serra eram zabumba, triângulo e sanfona, aqui permanece zabumba, triângulo e sanfona, mas aqui é incluído contrabaixo, violão e guitarra. A partir daqui já começa a ganhar uma modernização, mas lentamente, mas ganha uma modernização. Porque aqui é uma era que já não existe ainda o nosso querido e idolatrado e amado vaneirão. Vaneirão é no final dos anos 90 e início dos anos 2000.
Mas o conteúdo da letra do forró universitário para o PET-CR é diferente. Em alguns casos parecido. No universitário a gente vai ter conteúdos referentes aos jovens, ao universo da intelectualidade. As letras do forró universitário ela tem pegadas intelectuais, junto a temas românticos. Então é isso. Entrando no forró eletrônico, podemos dizer que o forró ele acaba por invadir ainda mais as grandes cidades, mais do que no universitário. Aqui no eletrônico a modernização ela começa a ser massiva, ela começa a ser mais expressiva. Diga-se de passagem. Então, para diferenciar, eu posso dizer que o universitário ele também tem uma pegada um pouco mais litorânea. Mais litorânea. O eletrônico ele tem uma pegada mais urbana, mas sem essa questão de litoral, de praia. E o forró eletrônico, ele é um tipo de forró que vai ter a substituição da sanfona pelo teclado. Teclado eletrorritmo e teclado, de modo geral. Mas ainda mantém viva a presença da sanfona, né? Caviar com Rapadura ainda usa sanfona. Aviões de Forró, muitas outras bandas. Forró eletrônico. Forró eletrônico ele surge nos anos 2000 e a gente tem bandas como Mastruz com Leite, Caviar com Rapadura, e entre outras que são dos anos 90. E nos anos 2000, Aviões de Forró, Aviões de Forró, e entre outras, pronto, entre outras. Mas o forró eletrônico, ele começa a ter uma batida assim, ó. Ele começa a ficar mais romântico. Aqui as letras de amor, se a gente for pegar o lado década de 90, vai existir romance aí. Mas se a gente for pegar anos 2000, é romance e farra, e diversão, bebedeira. Entendeu? Aí as letras começam a ter uma pegada mais depreciativa, mais assim, pejorativa. Que a cada ano as formas de composição vai mudando para poder ter um estouro. Então, forró eletrônico é isso. Não tem outra explicação. É isso, no mais, e bons estudos. E se inscrevam no canal e ative o sininho de notificações.
Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários.